Quando o container apareceu à deriva no mar aberto, ninguém soube explicar de onde ele viera, nem por que estava tão intacto. Mas ao se aproximarem, o metal tremeu. Um baque ecoou, depois outro, e então um rosnado abafado atravessou o silêncio. O que poderia produzir um som daqueles dentro de uma caixa lacrada? Por que alguém a deixaria flutuando no meio do nada? E, principalmente, quem estaria tentando esconder isso? A manhã tinha começado tranquila. O mar estava calmo, brilhando sob uma luz pálida que prometia um dia comum de patrulha científica. Nada fora do esperado. Apenas o som constante dos motores e o hábito confortável de registrar dados e ajustar equipamentos. A capitã Izzy Barclay percorria o convés com a familiar sensação de rotina, aquele tipo de paz silenciosa que o oceano às vezes oferecia antes de mudar de humor. Foi então que o aviso surgiu no radar, discreto como um sussurro eletrônico. Um ponto metálico solitário no azul infinito. Izzy se aproximou da tela com uma inquietação instintiva, o tipo de alerta que anos no mar ensinaram a não ignorar. Um container à deriva, nenhum navio por perto, nenhuma tempestade recente, nada que justificasse sua presença ali, flutuando sozinho, como se tivesse sido deixado para trás de propósito. Isso não está certo, murmurou. Enquanto o barco diminuía a velocidade, a equipe se reuniu na amurada. O container surgia aos poucos, balançando suavemente, mas havia algo nele que destoava do cenário. Estava limpo demais, intacto demais, como se o oceano nem tivesse tocado sua superfície. Quando o vento mudou, trouxe um odor quente, úmido, animal, palha, suor e algo feroz que nenhum deles soube identificar. Izzy sentiu os músculos do pescoço tensionarem. Todos atentos! Não se aproximem até eu avaliar. Ela calçou as luvas e saltou para o bote auxiliar com mais 2 tripulantes. O mar estava assustadoramente calmo ao redor do container, como se segurasse a respiração. Ao encostar, o bote balançou sutilmente. Não pelo movimento das ondas, mas por um impacto interno. Algo lá dentro se mexeu. Um baque surdo, depois outro. Arranhões longos no metal. O tripulante ao lado empalideceu. Capitã, tem alguma coisa viva aí dentro. Izzy encostou a orelha no metal. O som que ouviu não era humano, nem pequeno. Um rosnado abafado, profundo, fez seu estômago afundar. Preparem os cabos, disse, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Seja o que for, não podemos deixá-lo à deriva. O container começou a subir, rangendo contra o peso da água acumulada. A cada metro, a sensação aumentava. Aquilo não era apenas um achado. Era um pedido de socorro envolto em aço ou um aviso. Quando o container finalmente repousou sobre o convés, preso por cabos grossos que ainda vibravam do esforço, a tripulação instintivamente recuou. Formaram um semicírculo silencioso ao redor da estrutura, como se estivessem diante de algo sagrado, ou perigosamente profano. Um odor quente escapava pelas frestas, forte demais para algo que tinha acabado de ser retirado de águas frias. Izzy sentiu o cheiro agarrar-se à garganta, denso, quase vivo. Ninguém abre nada até eu entender o que estamos lidando, disse ela, mais para se manter firme do que para tranquilizar os outros. Izzy Barclay já tinha visto de tudo em anos de pesquisa oceânica. Cascos militares abandonados, botes fantasmas, até cápsulas de experimentos ilegais. Mas nada se comparava à sensação que aquele container provocava. Era como encarar a entrada de uma caverna escura, certa de que havia algo observando de dentro. Enquanto a tripulação reforçava as travas, Izzy deu alguns passos para avaliar melhor a estrutura. O container estava limpo demais, sem corrosão, sem marcas de deriva. Os selos permaneciam intactos, mas as placas de identificação haviam sido raspadas com propósito. Não era descuido, era ocultação. Ela passou a mão pela borda fria. Um tremor respondeu do outro lado, sutil, mas pesado o bastante para fazer o metal vibrar. A memória veio como um estalo. Uma conversa com um inspetor ambiental, meses antes. Tem gente comprando animais exóticos como quem compra carros de luxo. Leões, tigres, híbridos,
Pagam milhões. Usam containers modificados para transportar vivos. Na época, Izzy achara exagero. Agora, não parecia mais. O cheiro quente, o ar pesado, os impactos vindos de dentro, tudo se encaixava de um jeito perturbador. De volta ao convés, a tensão crescia com a chegada do entardecer. A luz dourada, que deveria trazer calma, apenas destacava o perigo. Os tripulantes mais jovens trocavam olhares inquietos. Capitã, e se for perigoso demais? Perguntou Mateu, a voz baixa. Isso parece grande demais. Izzy também sentia o peso da situação, mas não demonstrou. Recuar nunca fora seu instinto, especialmente quando havia vidas em risco. Vamos continuar, disse firme, mas com cautela. Precisamos saber o que está aqui dentro. A segurança da voz dela devolveu alguma ordem ao grupo. Mateu se aproximou da porta com o detector térmico. A tela iluminou o convés com manchas quentes que se moviam devagar, algumas elevadas, outras menores, todas pulsando como batimentos presos. Capitã, a voz dele falhou. Tem vários, pelo menos 5, e estão vivos. Izzy sentiu a pele arrepiar. Não eram apenas movimentos isolados, eram padrões, passos, respiração pesada, e algo que soava perigosamente como um rosnado engolido pelo metal. O mar ao redor escurecia rapidamente, como se o mundo estivesse reduzindo a visão apenas ao que importava: aquele container e seus segredos. Izzy ordenou que instalassem holofotes direcionados ao objeto. A luz branca revelou detalhes antes escondidos, arranhões internos recentes, marcas de força bruta empurrando contra as paredes. E além disso, algo ainda mais inquietante: pequenas manchas escuras escorrendo de uma das saídas de ar. Sangue seco. Eles estão feridos, disse Izzy, a voz mais suave, quase triste. Seja o que for, passou por muito. Por um instante, a tensão se misturou com compaixão. Havia sofrimento ali dentro, uma presença viva que pedira socorro sem palavras. A cientista em Izzy sentiu a responsabilidade pesar sobre os ombros. O mar devolvera um fragmento de horror humano e ela precisava lidar com isso. Mas o clique repentino do rádio interrompeu qualquer reflexão. Capitã, estamos captando um sinal fraco no horizonte. Parecem luzes de uma embarcação. Izzy virou-se para a escuridão distante. No limite da visão, pontos brancos surgiam, movendo-se devagar, como olhos interessados. E não há identificação automática, completou o operador. Estão vindo na nossa direção. Izzy sentiu o estômago revirar. Aquele container não estava perdido, estava sendo procurado. E agora, quem o buscava sabia exatamente onde ele estava. O mar, antes cúmplice silencioso, parecia aguardar o próximo movimento. As luzes desconhecidas no horizonte pareciam crescer, mesmo que o radar insistisse em tratá-las como um borrão sem identidade. O mar estava escuro, apenas cortado pelas ondas ritmadas e pelo feixe intenso dos holofotes que iluminavam o container. O ar carregava uma tensão elétrica, como se cada molécula estivesse à espera da primeira explosão de caos. Izzy caminhou até a amurada, os olhos fixos no brilho distante. Eles estão vindo sem transponder, murmurou. Isso não é um barco de pesca, nem de patrulha. Mateu se aproximou, suando frio apesar da brisa noturna. Capitã, acha que são os donos do container? Izzy não respondeu imediatamente. A hipótese era tão óbvia quanto assustadora. Se aquilo era tráfico de animais exóticos, os responsáveis seriam perigosos, discretos e ricos o suficiente para não temer a lei. Apenas a exposição, o fato de estarem navegando de forma silenciosa, deliberada, na direção exata do container recuperado, falava por si. Todos para posições defensivas, ordenou ela. Mas ninguém age até eu autorizar. A tripulação correu, prendendo equipamentos, fechando portas, preparando sinalizadores e mantendo olhos atentos. No convés, apenas Izzy, Mateu e 2 pessoas de confiança permaneceram ao lado do container. Um impacto interno fez a estrutura tremer violentamente. Um rugido ecoou tão profundo que pareceu vibrar no peito de todos. Eles estão entrando em pânico, disse Mateu. Ah, sentem que algo está acontecendo. Izzy se aproximou da porta, colocando a mão sobre o metal quente. Shhh!
sussurrou como se tentasse acalmar uma fera através do aço. Estamos aqui, vocês vão ficar bem. Houve silêncio por alguns segundos. Depois, um respirar pesado, ritmado, como se o animal, ou animais, tentassem acompanhar o timbre da voz dela. Mas o momento foi interrompido por um estalo no rádio portátil. "Atenção, tripulação!", disse o operador da cabine. A embarcação está a 700 metros e reduzindo velocidade. Eles desligaram todas as luzes. Mateu praguejou baixinho. "Isso é uma abordagem. Estão tentando surpreender a gente." Izzy respirou fundo. "Não vão conseguir." Ela sabia que precisava ganhar tempo. Tempo para pensar, para proteger a tripulação e, sobretudo, para garantir que os animais não caíssem novamente nas mãos de quem os colocara ali para morrer ou serem vendidos como troféus vivos. Quando o navio clandestino surgiu finalmente, era uma sombra colossal. Nenhuma bandeira, nenhuma luz. Apenas um gigante escuro deslizando pela água como um predador noturno. O rádio da embarcação deles chiou. "Aqui é o capitão do Aurelius. Estamos experimentando problemas com o radar e precisamos auxiliá-los com uma inspeção de rotina. Solicito autorização para aproximar." Izzy apertou os dentes. Eles esperavam intimidar. Mas o uso de um nome falso, tão genérico quanto comum, apenas confirmava o que ela suspeitava. "Aurelius, aqui é a Capitã Barclay", respondeu firme. "Estamos conduzindo uma operação científica e, por protocolo, não recebemos visitantes após o pôr do sol. Já enviamos nossa posição à guarda costeira." Foi um blefe, mas um blefe calculado. Houve alguns segundos de silêncio. Silêncio pesado. Então, a voz voltou, desta vez fria, sem disfarces. "Capitã Barclay, achamos que está com algo que pertence a nós." Mateu encarou Izzy com os olhos arregalados. "Capitã, eles sabem o nosso nome. Eles sabem quem é você. Não importa", disse ela. "O que importa é que não podem subir a bordo." Outro rugido ecoou dentro do container, mais forte, como se os leões percebessem a iminência do perigo. O golpe que veio em seguida fez o metal estufar ligeiramente. A estrutura não aguentaria mais muito tempo nas condições atuais. Izzy sabia o que precisava fazer. "Mateu, prepare a seringa tranquilizante. Se tivermos que abrir, quero condições de acalmar um deles rapidamente. E preparem a mangueira de água." Eles respondem ao estímulo térmico. "Abrir?", ele engasgou. "Capitã, isso é uma jaula ambulante e vai explodir se continuarmos forçando o confinamento." Eles estão apavorados. Do rádio, a voz do capitão desconhecido voltou. "Vamos lançar uma equipe de inspeção em 10 minutos." Izzy desligou o transmissor. "Eles querem ganhar tempo para se aproximar com os botes. Eles vão tentar tomar o container." Mateu passou a mão no rosto. "Estamos cercados, capitã." Izzy olhou novamente para o container, para os rugidos abafados e as sombras que se moviam como tempestades contidas, e tomou a decisão que mudaria tudo. "Então vamos soltar o que eles vieram buscar." Mateu arregalou os olhos. "Você quer abrir? Agora? Quero dar a eles algo que não podem controlar", disse Izzy firme. "E proteger estes animais? Custe o que custar." Um rugido ecoou lá dentro, como se as feras tivessem ouvido, como se soubessem que a liberdade estava próxima. Enquanto isso, o Aurelius continuava avançando, silencioso, mortal. A noite estava prestes a explodir. O silêncio que se seguiu à decisão de Izzy parecia interminável. O Aurelius havia parado a poucas centenas de metros, uma sombra colossal balançando com o mar, observando. Não era só uma ameaça, era um aviso de que a noite ainda guardava mais perigos do que respostas. No convés, a equipe aguardava as instruções de Izzy com olhares tensos, respirando fundo para segurar o pânico. Ela sabia que já não havia retorno. Agora, cada escolha pesava. Proteger a tripulação, impedir que os leões fossem recapturados e sobreviver ao encontro iminente com homens que não hesitariam em silenciá-los. A porta do container tremeu com um estrondo que percorreu o navio. O metal estufou por um segundo. Um dos tripulantes deu um passo atrás, instintivo. "Capitã, isso não vai segurar por muito tempo", disse ele, a voz rouca de medo. Izzy se aproximou, com calma. O detector térmico ainda mostrava massas quentes se movendo de um lado para o outro,
cada vez mais agitadas. A respiração pesada dos animais vibrava pelo metal, acompanhada de rosnados baixos, quase suplicantes. Eles estão no limite, murmurou ela. Eles acham que estão sendo atacados e, de certo modo, estão. Mateus surgira ao lado dela, segurando uma maleta médica com seringas tranquilizantes e frascos numerados. Se abrirmos, vai ser um inferno. Mas se não abrirmos, eles vão se machucar. Ou pior, Izzy virou-se para ele com uma calma que só existe quando alguém abraça completamente a responsabilidade do momento. Prefiro lidar com leões apavorados do que com humanos armados tentando esvaziar nosso convés à força. A comunicação interna chiou. Capitã, eles lançaram 2 botes. Estão vindo direto para nós. Mateu praguejou. Não temos mais tempo. Izzy ergueu o queixo firme. Abram a porta. Agora. O tripulante responsável hesitou apenas um segundo antes de encaixar a ferramenta nas travas. O estalo metálico foi tão alto que pareceu dividir a noite em 2 metades. A porta abriu apenas alguns centímetros a princípio, o suficiente para um sopro quente, quase sufocante, invadir o convés. Então, um olho dourado surgiu na abertura e encarou Izzy como se a reconhecesse. Os tripulantes ficaram imóveis. O leão, magro, ferido, com a pelagem úmida, rugiu com uma força que parecia tremer o costado do navio. O som não era apenas raiva, era dor, desespero e, acima de tudo, sobrevivência. Izzy levantou a mão devagar. Nós não somos seus inimigos, disse, a voz firme, mas suave. Vamos tirar vocês daqui. O animal rugiu de novo, mas não atacou. Ao contrário, deu um passo para trás, como se compreendesse que finalmente alguém estava ali para libertá-lo. A porta foi aberta por completo, e então a verdade se revelou. Não eram 5, não eram 6, eram 8 leões, 4 adultos e 4 jovens, todos debilitados, alguns com ferimentos nas patas e cortes superficiais no dorso. Havia restos de caixas de transporte desmontadas e marcas claras de que tinham sido empilhados, comprimidos, tratados como carga descartável. A visão afetou profundamente a tripulação. Havia raiva, indignação, compaixão, mas o tempo estava se esgotando. Os botes inimigos aproximavam-se rapidamente, faróis baixos e motores abafados para tentar surpreender. Izzy se virou para o restante da equipe. Soltem as grades laterais! Abrir o espaço de circulação! Ordenou. Eles precisam de área para se afastar do container, e nós precisamos que eles não se machuquem. Os tripulantes correram, as correntes foram liberadas, criando um corredor largo. Os leões, inicialmente hesitantes, começaram a se mover, cambaleando para fora, farejando o ar com desconfiança. Foi nesse instante que o primeiro bote inimigo se aproximou o suficiente para mostrar seus ocupantes. Homens armados, com óculos escuros mesmo à noite, roupas pretas e impermeáveis e a frieza típica de quem já tinha feito aquilo antes. Entreguem o container, gritou um deles. Estejam cientes de que estão cometendo um crime internacional. Izzy deu um passo à frente. O crime já foi cometido, respondeu gelada. E vocês sabem muito bem por quem. O homem no bote ergueu o braço e os outros sacaram algo. Não armas de fogo, mas tranquilizantes de alta potência. O objetivo era claro: recapturar os animais vivos. Foi nesse momento que o maior dos leões deu um rugido tão profundo que fez a água vibrar. O bote hesitou. Os homens recuaram um passo instintivo. O rugido seguinte foi acompanhado de movimento. O leão avançou até a borda do convés, ergueu a cabeça e mostrou dentes afiados como lâminas. Era majestoso, selvagem e, naquele instante, completamente livre. Os homens no bote perderam a coragem. Recuar! Recuar! Gritaram enquanto se afastavam rapidamente. O segundo bote fez o mesmo. O navio clandestino, percebendo que a operação tinha falhado, deu meia volta e partiu sem emitir sinal algum, desaparecendo de volta na escuridão.
Izzy sentiu as pernas quase cederem. O convés estava silencioso, iluminado pelos holofotes e pelo brilho dourado dos olhos dos leões. Eles não avançaram, não atacaram, apenas respiraram fundo, como se pela primeira vez em dias tivessem espaço para existir. Mateus soltou o ar num suspiro trêmulo. Capitã, acho que salvamos eles. Izzy observou os animais com uma mistura de alívio e reverência. Não, Mateo, disse suave. Eles se salvaram. Nós só abrimos o caminho. E pela primeira vez desde que encontraram o container à deriva, a noite pareceu respirar de volta. O amanhecer chegou devagar, quase respeitoso, como se o próprio mar ainda processasse a noite anterior. A luz dourada deslizou pelo convés, revelando os 8 leões deitados, exaustos, mas vivos. Vivos de um jeito que ninguém ousara imaginar horas antes. Os rugidos já tinham cessado. Restava apenas o som rítmico do mar e a respiração profunda dos animais. Izzy permaneceu ao lado deles, observando cada movimento, cada olhar desconfiado que, aos poucos, se tornava menos tenso. O maior dos machos ergueu a cabeça e encarou-a de novo. Não havia ameaça, só reconhecimento. Uma gratidão silenciosa, selvagem. Mateu aproximou-se com cautela, respeitando a distância. Capitã, a guarda costeira confirmou. Estão a caminho. Helicópteros, veterinários, toda a equipe. Izzy assentiu, sem tirar os olhos dos animais. Bom, eles vão conseguir a ajuda que merecem. E nós? Perguntou Mateu. O que acontece agora? Izzy respirou fundo. O cheiro salgado do mar se misturava ao aroma forte dos felinos. Agora contamos o que aconteceu, contamos a verdade e deixamos o mundo decidir o que fazer com isso. Havia peso em suas palavras, mas não apenas o peso do perigo vivido. Era o peso da responsabilidade. O navio que fugiu naquela madrugada não deixara apenas medo para trás, deixara pistas, perguntas e uma certeza incômoda. Aquela carga não era a única, não era a primeira, e se ninguém interferisse, não seria a última. O maior leão aproximou-se um passo cauteloso. Izzy não recuou. Ele parou a menos de 2 metros dela, ergueu a cabeça e respirou profundamente como se estivesse gravando o cheiro dela na memória. Então, lentamente, virou-se e caminhou para junto dos outros. Mateus sorriu, nervoso. Acho que você ganhou um respeito real aí. Izzy sorriu também. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Respeito se conquista. Confiança também. Ao longe, o som de hélices cortando o vento anunciou a aproximação da guarda costeira. O alívio percorreu o convés como uma brisa quente. Mas Izzy sabia que aquela história não terminava ali. A libertação dos leões era apenas o começo. A rede por trás deles ainda estava solta no mar. E o container à deriva, aquele aviso silencioso do oceano, tinha encontrado justamente a pessoa que não viraria as costas. Ela passou a mão pela borda do convés, olhando para o horizonte. Isso muda tudo, murmurou, e mudou. Os primeiros raios de sol tocaram a juba dourada do leão mais velho, iluminando-o como uma chama viva. Liberdade, contra todas as probabilidades. Izzy sorriu de novo, desta vez com esperança. O mundo era grande, selvagem e cheio de sombras, mas sempre haveria alguém disposto a abrir a porta certa. E naquela manhã, no coração do oceano, 8 vidas caminhavam para um futuro que quase lhes fora negado, um futuro finalmente livre. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um cachorro completamente sujo e apavorado, saltando para dentro do carro de um desconhecido como se estivesse fugindo de um perigo invisível. O que poderia ter deixado um animal tão desesperado? De quem ele estava tentando escapar ou quem ele estava tentando encontrar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!